1 Pedro, a carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tua palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Eu oro em Cristo Jesus. Amém. Nós já aprendemos a falar, pelo menos em 2 idiomas, Feliz Páscoa. E foi só um treinamento aquilo que fizemos na chegada. Mas eu gostaria de você ouvir bem bonito a igreja dizer assim: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Agora, nós que moramos na outra América, né, na América do Norte, como é que aqui nós nos cumprimentamos nessa época? Como é que nós dizemos? Happy Easter. Happy Easter. É diferente, não é? Mas é assim mesmo. Happy Easter significa Feliz Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. No contexto em que vivemos hoje, a Páscoa para os cristãos significa a passagem de uma vida de pecado e de morte para uma vida de testemunho e esperança. Quanto tempo deve durar a celebração ou perdurar a celebração da Páscoa? Um dia? Uma semana? Um final de semana? Deve estar no nosso calendário social. A Páscoa foi criada e determinada por Deus para os judeus, para o povo judeu, a fim de que eles lembrassem do tempo em que eles viveram escravos na terra estranha, lá no Egito, e que eles lembrassem que Deus cumpre a promessa que faz. Nós acabamos de cantar aqui que Ele nunca esquece de nós. 400 anos o povo de Israel viveu em terra estranha, no Egito, antes de começar a passagem rumo à terra prometida. Por isso o termo Páscoa ou passagem de uma vida de escravidão para uma vida de esperança e de liberdade para o povo judeu, para o povo de Israel, daquela época. Por isso, hoje nós cristãos no mundo inteiro celebramos a Páscoa, em que através de Jesus Cristo nós passamos de uma vida de escravidão e de pecado para uma vida de esperança e liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, assim diz a palavra do Senhor. Quando penso sobre a Páscoa dos peregrinos, penso sobre nós e sobre o que já enfrentamos nesta vida, sem jamais esquecer de celebrar a Páscoa, não importando a situação em que vivamos. Por isso, quero meditar com vocês, refletir nesta noite sobre o tema a Páscoa dos peregrinos. Acho que Priscila já thank you. É peregrinos mesmo. A Páscoa dos peregrinos. Quando penso neste tema, eu penso sobre aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus quando começamos a ler as cartas dos apóstolos, 30 anos depois que Cristo foi assunto aos céus, quando iniciou a igreja, o tempo da igreja primitiva, e o quanto eles foram peregrinos nessas terras, e eles sempre celebravam a Páscoa também. E eles enfrentaram muitas tempestades, muitas dificuldades,
a celebração da Páscoa nem sempre significou a alegria e a festa em si, como a gente tem em mente sobre o que significa uma celebração. Mas celebraram a Páscoa com reflexão, com contrição, sabendo de que, mesmo enfrentando tantas dificuldades daquela época em que a igreja estava sendo construída, digamos assim, socialmente falando, nos primeiros anos da igreja, nos primeiros crescimento da igreja, o quanto eles enfrentaram perseguições, lutas, mas mesmo assim nunca deixaram de lembrar e de viver a palavra do Senhor. Conhecer e entender esta parte das Escrituras Sagradas, esse pequeno trecho da primeira carta do apóstolo Paulo, nos dá a dimensão exata do tamanho das tempestades que aqueles homens e mulheres de Deus viveram naquela época. E nos ensina como dimensioná-las dentro de nós para resistirmos e vencermos as nossas dificuldades do nosso tempo, uma vez que também somos peregrinos. Assim que eu gostaria que você tivesse na sua mente construindo uma imagem de que celebrar a Páscoa não é aplaudir um ato. Celebrar a Páscoa não é simplesmente você pensar no sorriso, no abraço de rever irmãos, mas celebrar a Páscoa é um momento de reflexão, onde nós estamos vivendo diante de lutas e desafios, assim como foi a igreja primitiva, assim como foi o povo de Israel saindo do Egito, e agora nós estamos na nossa peregrinação também, e nós devemos enxergar esses momentos com reflexão, com contrição, com responsabilidade. Viver as nossas lutas, enfrentar os nossos desafios com responsabilidade. Ainda que vivamos em tempos difíceis assim, não podemos nos abster de celebrar a Páscoa, celebrar essa passagem de uma vida de escravidão no pecado para uma vida de esperança e de vida em Cristo Jesus. Olhando para esse texto da carta de 1 Pedro, posso lembrar dos nossos irmãos que saíram de suas casas, perderam seus lares, perderam suas famílias e entraram num mundo hostil, enfrentando toda a dificuldade e problemas diariamente, mas não abrindo mão da palavra que transformou a vida deles. Uma coisa é como você vê este mundo, meu irmão. Outra coisa, bem diferente, é como Deus quer que você veja. Nós estamos vivendo uma tempestade também, hoje, atualmente, ano 2024, não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo depois das paredes e das portas deste santuário. Há um mundo em guerras e de rumores de guerras. Isso tem provocado muitas perdas no mundo inteiro, perdas de bens, riquezas, e perdas do bem maior, que é a vida. Existe uma tempestade lá fora, que provoca uma tempestade dentro de nós. E eu peço que você não ignore isso. A que está lá fora nós não podemos dimensionar, mas podemos dimensionar a que está dentro de nós, para resistirmos e vencermos. Toda tempestade lá fora hoje, eu estou falando hoje, gera em nós uma tempestade interior. E nós precisamos ter cuidado para não super sensacionalizar o que está lá fora, em detrimento do que causa dentro de cada um de nós. Por isso, celebrar a Páscoa dos peregrinos nos faz pensar em duas coisas, segundo esse texto que nós lemos. A primeira delas, coloque sua esperança, ou ponha sua esperança em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. A Bíblia diz no verso 3 da carta que lemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança.
30 anos depois de Cristo, Pedro, o apóstolo Pedro, incentivava os irmãos a que concentrassem todo o esforço na esperança em Jesus, porque Ele ressuscitou e Ele voltaria. Se é uma coisa que nós precisamos falar para as pessoas, compartilhar para as pessoas, viver, experimentar, é a esperança que nós carregamos em nossos corações. Porque não há situações diversas, não há temores externos, temores internos, não há nada que possa roubar a nossa esperança, porque ela foi conquistada quando Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Assim que, iniciando a igreja primitiva, os primeiros anos dessa jornada de peregrinação, o apóstolo Pedro incentivava os irmãos, se concentrem. Eu sei que tem muitas coisas que vocês estão pensando, talvez pensassem em sucumbir pelo Império Romano, talvez ficassem pensando qual é o próximo governo que irá nos subjugar, pensassem em muitas coisas, na família que deixou para trás, nos amigos que deixou para trás, mas agora eles estavam diante de uma grande alegria, de um grande propósito. Suas vidas eram vividas, gastadas, desgastadas por um grande propósito, porque agora eles viviam a esperança, porque Jesus ressuscitou. As tempestades abalam os alicerces da vida, você sabe disso. Talvez você tenha ou esteja enfrentando uma tempestade que está abalando os alicerces de sua vida hoje, agora mesmo. Mas sabe de uma coisa? Você pode não dimensionar essa tempestade fora, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu país, mas você pode dimensionar o que ela está causando dentro de você. Percebam, irmãos, que a mensagem de Pedro não prometia que eles iriam voltar para casa. Vocês vão adquirir tudo de novo. Vocês vão voltar a rever sua família, vai voltar para os trabalhos de antes, as profissões de antes, e vocês serão muito bem sucedidos na casa de vocês. A mensagem não era essa, a mensagem era: Jesus ressuscitou, não para que tenhamos uma outra vida aqui na terra, mas Jesus ressuscitou para que tenhamos uma vida além túmulo e uma vida eterna. Esse é o ápice da esperança, essa é a razão da esperança existir. O apóstolo Paulo disse: se nós esperássemos em Deus apenas para esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. O propósito da mensagem do apóstolo Pedro foi mostrar que pela misericórdia de Deus, eles foram regenerados para uma esperança viva. Uma esperança que Jesus conquistou quando ressuscitou dentre os mortos. E ele então adjetiva essa esperança. Uma esperança que é uma herança que jamais poderá perecer, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus, para eles e para nós. Tempestades abalam o alicerce da vida, mas você não pode superdimensionar a tempestade lá fora. Diante dessa realidade tão grande, qual seria agora a dimensão dos problemas da tempestade que eles tinham? É isso que o apóstolo Pedro conclui para aqueles irmãos. Às vezes pensamos que o problema é muito grande, é quase insolúvel. Deixe ele ficar do tamanho correto quando você começar a pensar na sua mente sobre isso. Deixe que a sombra da esperança possa cobrir todos os seus problemas e desafios. Não deixe nenhum deles ser maior do que a esperança que você tem em Cristo Jesus, porque certamente ela é maior. Pedro disse: Cristo ressuscitou, e Cristo gera em vocês esperança viva, viva, não para uma vida temporal aqui, mas para uma vida incomparavelmente melhor. Diga assim comigo: incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Agora pense naquilo que estamos enfrentando hoje. Nós estamos passando por fortes tempestades, e ela veio para abalar
e tem destruído muitas vidas, infelizmente. Há pessoas que têm desistido de viver. Há muitas pessoas que têm realmente tirado a própria vida. Milhões de pessoas estão sendo perdidas nessas guerras, rumores de guerras. A mudança de vida, socialmente falando, tem destruído muitas famílias e muitas vidas estão tornando-se incapazes de enxergar um fio sequer de esperança. É neste ponto que a Bíblia nos chama para a reflexão, pois a nossa existência não consiste apenas nessa vida aqui na terra. Se Deus não quisesse que você viesse a esse mundo, olha o que eu vou dizer para você aqui agora. Porque às vezes as pessoas dizem assim: por que é que eu vim para esse mundo? Meu Deus, por que é que eu estou aqui? Se Deus não quisesse que você viesse a esse mundo, não tinha permitido que você tivesse nascido. Deus não trouxe esse mundo para você viver na rua da amargura. Deus não nos trouxe a esse mundo para vivermos na solidão. Aliás, a palavra dele nos garante que jamais estaremos só. Ele jamais nos abandonará. Veja bem, você pode me perguntar como dimensionar corretamente a tempestade dentro de nós. Como não permitir que ela nos destrua? E aí eu vou para o segundo ponto desta mensagem sobre a Páscoa dos peregrinos. Segundo ponto. Qual é o primeiro ponto? Vocês lembram? A esperança viva. É isso? A esperança viva? Como nós vamos vencer os nossos problemas, as nossas tempestades, como irão passar à luz da palavra de Deus, como é que nós estamos lendo, vivendo, reagindo e agindo. Coloque sua esperança em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. E o ato de Jesus ressuscitar nos outorga esperança viva. Assim que, primeira coisa que devemos fazer, colocar nossa esperança em Jesus, porque Ele ressuscitou. A segunda coisa que vamos fazer, segundo o texto, essa carta do apóstolo Pedro, esteja com a mente preparada para agir. Você está pensando agora que a palavra de Páscoa tem tudo a ver com aquilo que nós reagimos aos textos sagrados? Tem tudo a ver com aquilo que eu já aprendi e estou colocando em prática? Páscoa, feliz Páscoa, né? Você pensar no cordeirinho só, no sacrifício de Jesus e se emocionar, talvez até chorar pelo sacrifício de Jesus e amanhã já esqueceu de tudo, até o próximo ano. Não, never. A Páscoa nos traz para sermos pessoas que transformam o nosso redor, transforma a situação. Quando lemos na primeira carta de Pedro, essa carta, a partir do versículo 13 ao 17, acompanhe comigo. Portanto, estejam com a mente preparada. Nós precisamos o quê? Acreditar em Cristo, Ele é a nossa esperança. Portanto, e agora o que fazer? Eu acredito, eu creio em Deus. Só isso? Não. A partir do verso 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Assim que a Páscoa do peregrino, ou a Páscoa dos peregrinos, como é o tema da nossa reflexão nesta noite,
reflete a maneira com que nós estamos dando os nossos passos nessa jornada. Sim, Jesus ressuscitou e nos deu uma esperança viva, mas e depois disso? Como eu vou viver? Como eu estou vivendo? A palavra de Deus começa com um verbo de ação. Há muitos de nós reagindo ao que está acontecendo. Parece que temos que ser, sabe, movidos para um lugar, acordados para uma realidade, para que possamos ter alguma ação. Não, nós não somos esse tipo, ou não devemos ser esse tipo de pessoa que para agir precisa que algo aconteça. Não, Jesus ressuscitou para que sejamos proativos e não reativos. Proativos, aqueles que fazem as coisas acontecer, que vai na frente, que planeja, que prepara, que está sempre um passo à frente. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Amados irmãos, se é uma coisa que me deixa muito triste hoje em dia, é poder ver a qualidade de nossas mentes. As mentes das pessoas não estão preparadas. E as pessoas, hoje em dia, estão se assustando com coisas que não deveriam mais se assustar assim. A palavra de Deus já nos adverte sobre como seriam esses últimos tempos. E vejo muitas pessoas perdendo a esperança, porque algo aconteceu em seu lar, com o vizinho, com a família ou com a sua própria vida. Perdendo a esperança. A nossa jornada de peregrinação aqui deve existir, porque nós cremos na esperança conquistada no Calvário e no túmulo vazio por Jesus Cristo. Isso é uma graça de Deus, mas requer de nós a contrapartida. Por isso a Bíblia diz: estejam com a mente preparada para a ação. Se há muitos que estão em desespero e em desesperança só, há outros que se avoram para fazer as coisas sem estar com a mente preparada. Gostam de dar um passo à frente na vida sem estar nem mesmo com a mente preparada para enfrentar aquele passo. Apenas acham que uma oração, Jesus me ajuda, isso é suficiente. Apenas acham que ler o texto e interpretar João 3,16 ou Salmo 23 seria o suficiente para se alvorar em uma nova empreitada na vida. Não estou falando de um passeio na praia ou em alguns parques aqui de Orlando ou de Kissimmee. Eu estou falando de uma vida de peregrinação. E a palavra diz: esteja com a mente preparada. Mente preparada é aquela que está pronta para receber qualquer tipo de informação e não se abalar. Você ouviu? Mente preparada é ouvir ou ver qualquer coisa e não se abalar. Sabe aquilo que assim, você sabe a última, meu irmão? Sabe o que aconteceu? Sabe o que vai acontecer ano que vem? Tem gente preocupada com o que vai acontecer ano que vem. Podem dizer, super sensacionalizar. Podem acontecer os profetas de esquina, dizer o que quiser, porque a palavra de Deus já nos diz o que está para acontecer nos últimos tempos. Agora estamos preparados? Esteja com a mente preparada, pronta para agir. Não é pronta para se esconder. Estamos vivendo um pseudo momento de cristandade, onde as pessoas sabem, têm a mente preparada, conhecem a Cristo, reconhecem o plano de Deus, mas parece que nós estamos nos escondendo quando somos provados, e por que não dizer, quando somos provocados, nós estamos assumindo a posição de se esconder. O texto sagrado nos traz para tomarmos uma posição. Jesus, quando foi para a cruz, ele tomou uma posição. Ele sofreu as maiores agruras e dores
agonia, mas ele tomou a posição de servo e assumiu uma morte e morte de cruz. Assim, quando nós olhamos para essa história e refletimos para aquilo que mudou a vida da humanidade, não podemos ficar em cima do muro ou nos escondendo. Devemos olhar para essa geração, para essa autoridade que está por aí espalhada nesses países afora e dizer: eu tenho uma posição. A minha mente está preparada para enfrentar o que vier pela frente. E eu assumo uma posição de ação. Eu saio para o combate. Eu não aceito esse mundo que está aí tragando os jovens nas drogas. Eu preciso, como igreja, dizer: Cristo salva. Saia das drogas. Drogas matam, Cristo salva. Eu preciso sair do conforto do lar e começar a visitar as pessoas que estão em densas trevas para agir a um versículo que muitas pessoas, infelizmente, têm interpretado de forma errada. A igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Talvez as pessoas estejam interpretando isso de uma forma reativa só, de uma forma passiva. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Imagine o quadro: as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Imagine esse quadro: é a igreja de Cristo destruindo as portas do inferno. E muitas vezes estamos agindo como se as portas do inferno fossem chegando para perto da igreja, e a gente se escondendo no cantinho, não vou falar mais nada, Jesus vem, começamos a orar, Maranata, vem Jesus, começamos a só pensar na vida no céu, enquanto ainda estamos aqui comendo pão e bebendo água, numa vida de peregrinação. Sim, a mensagem da Páscoa nos leva para assumir um posto ainda maior, o posto que Jesus deixou para cada um de nós. O texto continua dizendo: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, mas vivam santos, separados. E eu gosto muito dessa última frase do versículo 17, que diz assim: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Que verbo é esse? Portem-se. Hein, Josué? Que verbo é esse? Portem-se. Você carrega um nome muito abençoado, porque enquanto outros estavam com medo dos cananeus, Josué e Caleb se portou como um verdadeiro soldado e entrou como espião na terra prometida. Assim que o texto sagrado traz para nós uma chamada: portem-se. Se ele está dizendo portem-se, é porque os cristãos da época do apóstolo Pedro não estavam se portando. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Amados irmãos, ninguém deve escolher viver na ignorância. Estou caminhando para começar a conclusão, mas esse ponto eu não poderia passar sem falar. Ninguém é ninguém. Certo, Murilo? Ninguém é ninguém. Ninguém pode escolher, deve escolher. Ninguém deve escolher viver na ignorância. É muito fácil. É muito fácil não se comprometer. É muito fácil dizer assim: não é comigo. É muito fácil achar que o que está acontecendo no Oriente Médio talvez nunca chegue aqui, ou talvez nunca chegue no Brasil. É muito fácil achar que isso só acontece com os outros e que com a gente não. É muito fácil dizer assim: a Bíblia é complicada. Não é, pastor Mel? A Bíblia é complicada. Eu leio e não entendo. É muito fácil viver uma vidinha na ignorância. Mas quem vive na ignorância não está com a mente preparada para esse tempo. Não estando com a mente preparada, não tem como conceber a realidade de uma vida que tem a esperança
em Cristo Jesus. Não está. E por isso, conclamo a cada um de vocês a deixar de lado essa coisa de não querer saber. Aprofundemos no conhecimento da palavra. Amém. Busque conhecer mais o que está acontecendo no mundo. Se inteire, se informe. Não pelos youtubers da vida, mas busque notícias reais. Se importe com o que está acontecendo no mundo. Porque você é uma mente preparada em Cristo Jesus. Você fará a diferença, a começar na sua casa. Eu quero aplicar esse texto para os nossos dias. Irmãos, os nossos irmãos da época do apóstolo Pedro, eles não perderam a esperança vivendo fora de casa, na peregrinação. Me preocupa muito o fato de, hoje, muitas pessoas estarem perdendo a esperança, estando do lado de dentro da casa. Estou cansado hoje, filha. Vá com as crianças para a igreja. Cheguei do trabalho um pouquinho tarde. Não vou para a igreja. Se eu for para a igreja, vou chegar atrasado. Antes atrasado do que não entrar. Eu tenho outros problemas para resolver. Fulano faz isso para mim. E começa a esperança a ser perdida dentro do lado de casa. Quando alguém te perguntar por que você não perde a esperança, responda assim: não posso perder a esperança porque ela não depende de mim. Jesus ressuscitou. Ele é a minha esperança. Quero concluir, irmãos, trazendo a pergunta da introdução. Como celebrar a Páscoa dos peregrinos? E nós somos todos peregrinos. Jesus Cristo não esqueceu de nenhum de nós. Ele vai voltar. Coloque sua esperança em Jesus, porque Ele ressuscitou. Prepare sua mente para agir. Você vai precisar disso. Prepare sua mente para agir. Não é porque você vai ajudar o outro só, não. É porque você vai precisar disso. Vivendo com temor a Deus. Nesta passagem, por esta vida, quantas Páscoas haveremos de celebrar? Quantas vezes já nos portamos como deveríamos nos portar, como peregrinos, mas com uma fé viva, uma esperança viva, real, incontaminável. A Páscoa dos peregrinos é a Páscoa da esperança. Não pela vida aqui, mas por uma vida incomparavelmente melhor, a vida eterna com Deus. Gostaria que você pensasse sobre isso. Gostaria que você pensasse sobre como você tem se comportado a tudo que está à sua volta. Eu quero terminar dizendo que Jesus Cristo não esqueceu de nenhum de nós. Ele voltará. E você tem visto a cruz de Cristo vazia. Por que Ele não está mais na cruz? Eu quero lembrar a você que a sua cruz também está vazia. Não precisamos ir para a nossa cruz, porque Jesus já foi e pagou por todos os pecadores, todos os pecados. Nenhum pecador precisa mais ir para a cruz para a salvação. A cruz de Cristo está vazia e é nossa também. Mas eu vou pedir para a Priscila colocar a foto do túmulo vazio. A cruz de Cristo está vazia. Sara, você pode vir para o piano já. A nossa cruz também está vazia. Esse túmulo que está vazio aí é o túmulo de Jesus. O único túmulo vazio. Se você visitar Jerusalém e olhar para o lugar onde supostamente eles dizem que foi o túmulo de Jesus, lá vai estar escrito: Ele não está aqui. Sabe uma coisa? Se você realmente se portar como disse o texto, se você preparar sua mente para viver nessa terra aqui, se você se converteu a Cristo como seu Salvador, e você partir desta vida
com essa esperança: um dia o seu túmulo também estará vazio. Essa é a nossa esperança. A nossa cruz já está vazia, falta só o túmulo. Mas um dia o nosso túmulo estará vazio. E não é porque as pessoas não vão encontrar os restos mortais, é porque nós estaremos na glória com Deus. Enquanto você peregrina nesta vida, pense sobre isso. Vamos cantar mais uma vez de pé o hino que fala que Deus não vai esquecer de você. Mas ainda que demore, ou que pareça, Ele não esqueceu de ti. Ele voltará. Cantemos juntos. Estamos chegando ao final deste culto aqui, porque ele continua amanhã no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa. Eu quero agradecer a todos que puderam estar conosco nessa celebração da Páscoa. E, enquanto nos dirigimos para o nosso fellowship, dizer a você que espero que você volte domingo que vem. Será uma alegria podermos estar celebrando aquele culto, primeira semana
do mês de abril. Não esquecer que na última semana do mês de abril, que começa amanhã, o último domingo será o culto de celebração dos 84 anos da Lake Hill Baptist Church, da nossa igreja aqui na cidade de Orlando. Prepare-se para celebrar aquele dia. Peço também que continue orando pelos irmãos que estão faltando. Alguns mandaram mensagem dizendo que estavam enfermos e por isso não puderam estar presentes conosco nesta celebração de Páscoa. Oremos por aqueles que estão passando por alguma dificuldade na saúde. Oremos também por aqueles que estão em viagem. Oremos por cada um de nós. Vamos orar, impetrar a bênção, e depois da bênção você pode se dirigir ao nosso local do nosso fellowship. Pai, muito obrigado pela esperança que temos conquistada por Jesus. Ó Deus, nos instrui para que possamos ter a nossa mente preparada para enfrentar esses dias e sairmos vitoriosos. Abençoa o nosso lar, o lar de cada um aqui presente. Abençoa o nosso trabalho, a nossa jornada. Como peregrinos nessa terra, a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é eterna. Até lá, Senhor, nos guie, que seja em pastos verdejantes ou nos vales de sombra e de morte. Sabemos que Tu estás conosco. Tu nos consola e Tu nos guarda. Que durante esta semana, nas esquinas da vida, possamos pôr em prática o que aprendemos nesta noite. E assim, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.